Olá, pessoal. Mais uma vez, bom dia, né? Ou boa tarde ou boa noite, não sei a hora que vocês estão assistindo essa aula, né? Mas a aula é lançada de manhã. Mas vamos lá. Globalização. Nossa aula tema 5, né? Vamos abordar um pouquinho sobre a globalização. Às vezes a gente passa por esse tema tão despercebido que a gente não tem noção de como é realmente abordado essas questões no Enem. Porque já se tornou algo tão dentro do nosso cotidiano que passa realmente despercebido, né? Vamos lá um pouquinho abordar. O que é globalização, então, né? A gente tem aqui a globalização. Ele é um processo histórico. Por que processo histórico? Porque, gente, desde o século XV que a gente está tendo esse processo de globalização. A globalização nada mais é do que justamente essa fortificação do capitalismo e também essa inovação sempre constante. Então, até hoje a gente passa pelo processo de globalização. E normalmente a gente pode achar que a globalização é só voltada para algo realmente tecnológico, o que não é. Então vamos lá. Temos que é um processo histórico, como eu falei, ele vem ocorrendo desde o século XV e continua ocorrendo até o momento. Então, ele vem como encurtamento da distância entre as nações, causando essa ponte. Então, ele vem relacionado a questões de avanços tecnológicos e a expansões de mercados, que é o que basicamente a gente compreende, né? Então, é um processo cultural, porque a gente tem a mistura das culturas, temos aí um processo econômico, um processo financeiro. Então, os meios de comunicação e transporte também sofrem bastante com essa questão da globalização. A gente vê que tem, por exemplo, a comunicação. Antes era comunicar, se comunicava por cartas. Atualmente a gente se comunica pelo telefone. A gente manda uma mensagem e no mesmo instante a pessoa está recebendo sua mensagem que ela pode estar do outro lado do mundo. Transporte. A gente se movimentava com cavalos, navios. Hoje a gente está voando com os aviões. Então, tudo é um processo de constante transformação. Como eu falei na aula passada, né? Citei Heráclito, cito agora Heráclito de novo, que tudo está em constante mudança. Então, a gente vê que os países e continentes estão altamente se diferenciando entre si. Já é um ponto muito importante que a gente entra aqui. É justamente essa diferença entre esse abismo financeiro, esse abismo de globalização entre as sociedades, entre os países, entre os continentes. Infelizmente, a gente vê que o continente africano não é um continente tão globalizado. Mas atenção, a gente não pode generalizar. Tem países da África que sim são altamente desenvolvidos, mas tem outros países que não. A gente vê, por exemplo, o continente europeu, o continente totalmente desenvolvido, o continente norte-americano, altamente também desenvolvido. Mas tem outros continentes que não são, onde a gente tem essa desigualdade social, o que é um fator importante também para a gente compreender a globalização. Essa questão dessa desigualdade social, queira que não, acaba acontecendo e que a globalização ela só não traz coisas positivas, mas também coisas negativas. Então, a gente vê que os continentes têm os diferentes entre eles, essa questão, mas também tem os hábitos, os valores, os costumes e os negócios. Então, tudo está sendo muito compartilhado entre si, mas também as coisas estão fortemente sendo marcadas por coisas, sendo influenciadas por coisas negativas ou não. Então, a partir daí, a gente tem essa noção de encurtamento das distâncias, porque tudo está sendo bem mais prático e bem mais rápido, né? Então, temos a conceituação de fenômenos que remetem ao processo de expansão do sistema capitalista no mundo, que foi o que eu acabei de comentar no começo, né? Essa questão de fortalecer o sistema capitalista. Queira que não, quando a gente está tendo essa interação entre as nações, a gente está fortalecendo o sistema capitalista, o que vai estar ampliando os trânsitos comerciais e os fluxos de pessoas, dados e mercadorias. Querer que não, os seus dados eles vão estar, você baixa o aplicativo, os seus dados vão estar sendo fornecidos e vendidos para uma empresa, que essa empresa ela tem uma noção, tem um produto que está sendo fabricado com a intenção de atender melhor você e compreender o público consumidor que ele tem. Então ele vai estar vendendo para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Índia, para Marrocos e muitos outros. Então a gente tem aqui
ainda o processo de transformações e evoluções. É sempre como eu falei para vocês. Mundialmente, ao longo do tempo, a gente está sempre mudando, mudando, mudando e estando em constantes transformações e evoluções. Tanto que se passou por várias fases, normalmente a gente está em 4 fases de globalização. E a primeira fase vem do século XV até o século XVIII, que justamente é como a gente já tratou, sendo um processo histórico, que a primeira etapa vem da questão das expansões marítimas que os povos europeus fizeram nas Américas. Isso os professores de vocês de história vão estar abordando mais à frente e vão estar esmiuçando melhor esses temas. Mas de antemão, temos essa expansão marítima que foi feita principalmente por Portugal e Espanha, mas outros países também tiveram foco. Mas Portugal e Espanha foram os principais e o que realmente conseguiram investir, né? Porque eles investiam na questão da expansão marítima para conquistar a terra, mas no momento que ele conquistava a terra, ele fazia apenas uma extração. A maioria da expansão marítima, foi dessa forma. Então, aqui a gente vem com o direcionamento dos europeus, as Américas e a África e a Ásia. Tanto que a gente tem que o quê? O objetivo era chegar ao continente asiático pelas especiarias, só que acabou chegando nas Américas. A África fortemente era explorada pelos continentes europeus, pelo continente europeu, realmente por, mais uma vez, principalmente por Espanha e Portugal. Tinham a sua exploração, era uma colônia destes países e simplesmente só retiravam, retiravam, retiravam. E esse período vai até a primeira Revolução Industrial, que é quando a gente vem com a questão da descoberta da máquina a vapor, o que muda completamente o sistema capitalista da época e o sistema de desenvolvimento do trabalho. Então a gente vem com a segunda fase da globalização, que é do século XX, do século XVIII, perdão, até o século XX. Que aqui a gente já vem com a abordagem mais da questão das revoluções industriais, que ela vai até a Segunda Guerra Mundial. Então a gente vem aqui porque a gente principalmente foca aqui na questão que tem o surgimento da eletricidade, a gente tem o petróleo fortemente, a gente tem as telecomunicações. Então tudo está se transformando, tudo está em constante mudança. Então as comunicações agora estão diferentes, o transporte está diferente. Então está tudo a grande vapor. Então a gente tem o foco também na questão da segunda revolução industrial. Temos a terceira fase da globalização, que é a partir do século XX, que é justamente com essa questão. Após a Segunda Guerra Mundial, a gente vem com a Segunda Guerra Mundial, o pós-guerra, que a Europa está totalmente devastada, totalmente fragmentada, então eles precisam se reconstruir, porque vocês estão estudando a Segunda Guerra Mundial, viram como é que ficou a situação de alguns países da Europa totalmente devastados, totalmente destruídos, com um sistema totalmente fraco, pois a Alemanha ela conseguiu conquistar vários países, ter a dominação deles, então tinha que se ter a régua vista dos países de volta. Então a gente também, a partir daqui, a gente tem a Guerra Fria. Ele vem com o encerramento da Guerra Fria. E a gente, a partir de 1980, a gente vem com a expansão do capitalismo fortemente. Temos, então, a quarta fase da globalização. E com a quarta fase da globalização, a gente começa a partir do século XXI. Século XXI em diante, que é o momento onde a gente se encontra. E justamente vem após a Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim. A gente vê que agora as coisas estão mais diferentes. A gente tem uma tecnologia totalmente diferente. A gente tem as redes de comunicação, a gente tem muitas outras formas tecnológicas que vão se avançando cada vez mais e se interligando. Fora que a questão da mercadoria também. A gente tem as transnacionais que estão sempre focando em se espalhar pelo mundo. Então, a gente tem, nos dias atuais, o tema de globalização no vestibular e no Enem. E a gente tem que tentar compreender como é que isso cai. A gente
observa que, normalmente, quando isso cai, são consequências nas leis, na economia, na sociedade, na cultura e tantas outras coisas também. Então, a gente tem que isso aqui é abordado. Então, é esse processo de globalização, é como ele é abordado normalmente nas provas. Então, algo, queira que não, que você tem que buscar também nos noticiários. Queira que não, atualidade, você tem que focar também bastante na questão dos noticiários. É os dados, você tem que prestar atenção. Normalmente a questão não vai vir explícita que é atualidades. É atualidades que vai se correlacionar com geografia, se correlaciona com português, com as linguagens em si, educação física, geografia, pode se correlacionar com tudo. Então, o noticiário é uma boa fonte de, do processo de globalização. E outra coisa também que você pode estar tratando é olhar as provas anteriores do Enem e começar a responder as questões. Não olha logo a resposta, tenta compreender. Porque Enem a gente vê que é uma questão grande, é uma questão contextualizada e você precisa compreender o que é que esse texto quer passar. E focar na pergunta no final. Normalmente pode ser que a resposta esteja no texto que ele informou. Só que é um texto contextualizado, você precisa compreender e saber interpretar. Então a gente vem agora. Quais são os pontos positivos que a globalização trouxe? Então a gente vê que tem uma integração social e econômica. Então essa integração é justamente essa ligação entre os povos. É tornar esse mais comum ter esse compartilhamento tanto de conhecimentos como de hábitos e costumes. E tem essa redução da distância com uma abertura também de negociações, bens e serviços, que vai estar melhorando o atendimento para a população, dando o que ela deseja e o que ela necessita. Normalmente é mais a questão dos desejos, mas está sempre focado nessa questão de redução das distâncias. A gente também tem um aumento da produção e do consumo. Beleza, a gente vê claramente que tem essa questão do consumismo se fortalecendo também. É um consumo desenfreado. Eu não estou com vídeo, mas eu vou tentar baixar e passar para vocês na plataforma. É um vídeo que mostra claramente essa questão do consumismo. Então, a gente tem criação de linhas de produção com etapas espalhadas por todo o globo. A gente normalmente tem conhecimento de que trabalho da China e trabalho indiano são os trabalhos mais baratos. Então, se eu tenho uma transnacional, eu vou botar a minha linha de produção nesses países, porque eu sei que a minha mão de obra vai ser mais barata, eu vou estar tendo um gasto menor e vou estar tendo a mais-valia, né? Um lucro a mais. E normalmente a gente acaba tendo noção, porque quando a gente pega um produto, normalmente quando a gente olha, tá lá, made in China. Então a gente acaba vendo que isso realmente se torna algo bem mais presente do que a gente tem noção. Então, normalmente, é como tá aqui no texto, né? Normalmente as peças, os componentes, vêm da China, que ocupa a maior parte da montagem. E também o consumidor, a partir daí, né, com essa diversificação, com esse com o espalhamento da linha de produção por todo o globo, acaba tendo serviços com preços mais baixos e uma maior diversidade. Temos também avanços tecnológicos e científicos. Esses avanços a gente vê a questão da pesquisa, a gente vê que os estudos estão sendo bastante desenvolvidos e os avanços científicos e tecnológicos estão se acelerando cada vez mais. E isso é um lado bom para a questão da saúde. A gente vê realmente atualmente agora na questão da pandemia 2019. A gente vê que com esse fator, a gente teve uma vacina bem mais rápida, com a nossa tecnologia avançada, com o compartilhamento de informações entre os cientistas para tentar conseguir uma vacina eficiente para a população mundial. Então, a gente tem esse avanço tecnológico e científico fortemente e acelerado. Fora também na questão da saúde, na educação, infraestrutura, leis, comércio. A gente vê também que a educação tem instituições que oferecem cursos, instituições americanas que oferecem cursos para pessoas do mundo inteiro. Então, a gente vê que está tudo sendo mais facilitado. Ou, por exemplo, é o ensino EAD. A gente não teria o ensino EAD se a gente não tivesse as redes de telecomunicações,
que temos presente. Não teríamos a internet, se não, a gente não teria internet, não teria telefone, a gente não teria o EAD, o que facilita muito a vida para as pessoas que não têm capacidade de estar tendo aulas presenciais. Só que, como eu falei, não é só pontos positivos que vai ter, temos os pontos negativos que vêm junto também com a globalização. Então, temos lá o crescimento da economia informal. Gente, esse aqui é justamente assim. O trabalho acaba perdendo valor, porque temos X pessoas no continente americano, no continente norte-americano, precisando de emprego. Só que essa empresa, ela coloca lá no continente asiático a sua fábrica. Então, a gente está tendo a gente está tendo as pessoas que estão precisando de emprego no continente norte-americano, mas tem mais futuro colocar no continente asiático a sua fábrica, porque é um trabalho mais barato. Então, a gente está tendo a perda do trabalho, a perda do valor. Então, para essas funções que são repetitivas, que são repetitivas e manuais, que é justamente esses trabalhos de fabris, vão procurar pessoas com mão de obra mais barata, vão ofertar para quem realmente quer algo mais barato. Mas se for algo com uma formação, com uma formação a mais, vão colocar pessoas com especialidade, pessoas realmente que tenham formação adequada. Mas para exatamente esse, que são coisas que, como bem fala-se atualmente, né, todo mundo pode fazer, não vai procurar a pessoa que realmente está procurando com um valor mais caro, sim, mais barato. Fora que, normalmente, tem a questão dos encargos, as mudanças da economia informal, tudo isso vai estar tendo esses gastos. Então, tem mais futuro para o empresário. Ele está indo para lá, para um lugar onde tem a mão de obra mais barata, porque ele vai estar tendo um gasto menor, fora que vai estar tendo os encargos tributários, e isso, queira que não, vai trazendo a economia de uma maneira mais informal. Vai tendo essa questão desse impacto. Queira que não, a população do país vai ter esse ponto fraco, que vai ser a questão do emprego. E a gente tem também a ampliação da concorrência em nível mundial. Isso aqui, se a gente vê claramente, por exemplo, tem uma hamburgueria do bairro, que ela está tentando se firmar, só que ela tem que concorrer com o BK e com o McDonald's e com o Bob's, que são mundialmente conhecidas. Então, queira que não, esse mercado acaba sendo um mercado desigual, onde os pequenos investidores locais não têm o seu espaço e acabam sendo ofuscados pelas grandes marcas internacionais. Então, a gente vê que as expansões marítimas europeias elas foram um marco inicial desse processo de globalização. E que também começou a partir daí essa questão do sistema capitalista. Temos a colonização dos territórios africanos e asiáticos como um marco de fluxo da exploração da força de trabalho. A gente vê que a gente teve a escravização dos negros africanos, dos índios americanos. Quando eu falo americanos, eu falo na América em si, não só no continente americano, com América do Norte, mas enfim, do continente americano em si. Então, a gente teve essa força de trabalho escrava, teve a extração de matérias-primas e da sua influência cultural e da mercadoria. Eles simplesmente chegavam no local, extraía, escravizava e não tinha uma punição. Naquela época, aquilo era bem comum de acontecer, né? Tivemos também as revoluções industriais, que foram essenciais para a expansão do capitalismo e para a sua intensificação na globalização, porque elas transformaram a maneira do consumo e facilitaram o deslocamento das pessoas. Tanto é que a questão da máquina a vapor, com os trens que tomaram seu espaço e encurtaram o comércio e encurtaram as relações entre as pessoas.
Também tivemos entre 1980 e 1990, com o fim da Guerra Fria e a queda do Muro de Berlim, uma nova ordem mundial que ganhou força e impulsionou a globalização. E a gente vem com esse novo mercado de consumidores, que é os avanços da tecnologia, a difusão do neoliberalismo e várias outras características da política econômica. Então, a gente tem os blocos econômicos fortemente marcados nessa época, fortalecimento de instituições internacionais, e um exemplo desta é a ONU. Então, a gente está vendo que tudo começou a ficar bem mais conectado. E a gente também tem as empresas transnacionais, estas que elas vão ter suas marcas mundialmente conhecidas e vão ter a sua importância significativa no processo de globalização. E também tem essa questão da desigualdade que continua marcada fortemente, como eu abordei anteriormente. Então, a gente tem os países que não possuem igualdade no âmbito internacional, que é o caso dos Estados Unidos, em busca da sua ascensão para ser uma potência hegemônica, incontestável. A gente tem que os Estados Unidos sempre está lutando. Então, tem essa questão da igualdade. Não vai ter uma igualdade. Ele acaba competindo com China. Por exemplo, a China ela está mundialmente trabalhando mundialmente com seus serviços, e a gente, em todo canto, a gente vê que a China está fortemente marcada. Então, a partir dessa posição, a gente tenta ver, né, que eles tiram o máximo de proveito dos outros países. É uma tentativa de se mostrar presente ao se observar a importância do inglês. O inglês, atualmente, a gente vê que está muito presente. Normalmente se pede inglês quando vai fazer seu currículo, nas relações internacionais. O básico é o inglês. E a gente vê também a importância dos Estados Unidos em se manter como hegemonia na questão do dólar. As coisas acabam se baseando sempre no dólar. As multinacionais tratam o dólar como a moeda principal. E fora que a questão também dos elementos culturais estadunidenses presentes nos outros países. A gente tem também a globalização. Ela alterou o locus da extração de valor, na qual a burguesia dos países centrais passou a explorar de maneira generalizada os trabalhadores fora de suas fronteiras. Então, a gente tem, como eu já comentei, essa questão da mão de obra infantil, a gente tem a terceirização, trabalhos que são análogos à escravidão. Então, a gente vê nesses países que eles sempre vão estar, em alguns países, né, não generalizando também, que alguns países vão estar buscando sempre a mão de obra mais barata. E a mão de obra mais barata é o que? A mão de obra infantil. São as terceirizações e acaba também alguns trabalhos sendo trabalhos semelhantes à escravidão, com um pagamento muito baixo, várias horas trabalhadas e com situações de trabalho desumanas. Então, isso ainda, querer que não, é algo fortemente marcado em alguns países mundialmente. Então, temos lá também, apesar de significativas trocas culturais entre os países, o eurocentrismo ainda é bem latente, marcados por um profundo racismo e preconceito com as culturas de matrizes diferentes das europeias ou norte-americanas. Então, a gente tem que a troca, muitas vezes, é desigual e de forma impositiva, marcada por relações de poder entre uma cultura e outra. A gente pode ver isso nos processos de colonização e de escravidão. A gente queira que não, a gente vê que a Europa, ainda queira que não, é o centro mundial e os norte-americanos também sentem-se o centro mundial. A gente tem forte influência ainda desses continentes. E fora que a gente também tem uma exploração de matérias-primas e uma agressão ao meio ambiente, especialmente nos países que são subdesenvolvidos e emergentes. Então, a gente tem isso aqui ainda, queira que não, fortemente marcado, tendo uma série de consequências no meio ambiente. A gente viu, ano passado, principalmente, durante a pandemia, que com as pessoas em casa, com o fluxo da globalização um pouco estagnado, a gente viu que o meio ambiente se sentiu restaurado. E depois que a gente voltou, as coisas continuaram do jeito que estavam. Então a gente viu que o meio ambiente acaba, querer que não, sendo fortemente
marcado e sofrendo muito com isso, com esse processo de globalização, tanto que tipo, tem um ambiente que não foi desmatado ainda, pode ser que uma empresa compre aquele lugar ou simplesmente tome aquele lugar para si, construa sua fábrica. No momento que ela está construindo sua fábrica, vai estar desmatando toda uma área que poderia ser preservada e que às vezes não, né? Sempre é essencial para o planeta. E, para finalizar, eu trouxe algumas questões para vocês verem como é que é abordada essa questão de globalização no Enem. Então, temos lá. Saudado por centenas de militantes e movimentos sociais de 40 países, o Papa Francisco encerrou no dia 9/7/2015 o segundo encontro mundial dos movimentos populares em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Segundo ele, a globalização da esperança, que nasce dos povos e cresce entre os pobres, deve substituir esta globalização da exclusão e da indiferença. No texto, há uma crítica a seguintes aspectos do mundo referente à globalização. Qual desses 5 é a resposta? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. E bem, vamos lá para a resposta. É a letra D. Por que a letra D, minha gente? Porque ele está marcando aqui, ó, a exclusão e da indiferença. Isso a gente vê que tem uma disparidade econômica. Se tem essa exclusão e essa indiferença, a gente vê que os países estão numa disparidade totalmente diferente. Temos essa aqui, ficou um pouquinho embaçada, mas dá para compreender. No final do século XX, em razão dos avanços da ciência, produziu-se um sistema presidido pelas técnicas da informação, que passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando ao novo sistema uma presença planetária. Um mercado que utiliza esse sistema, as técnicas avançadas, resultados nessa globalização perversa, uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho, advinda das transformações citadas no texto. No texto estão presentes respectivos em qual dessas três é? Letra A. Eliminação das vantagens localizacionais e ampliação da legislação laboral, limitação dos fluxos logísticos e fortalecimento de associações sindicais. Letra C. Diminuição dos investimentos industriais e desvalorização dos povos qualificados. Letra D. Concentração das áreas manufatureiras e redução da jornada semanal. E letra E. Automatização dos processos fabris e aumento do desemprego. Então, tem que para vocês. Bem, minha resposta é a letra E. Vamos lá. Letra E. Ele traz aqui que a globalização é perversa. E as técnicas que eles usam são essas técnicas. Isso que a gente acabou de abordar. Que a globalização, queira que não, ela busca essa questão de procurar pessoas com a mão de obra mais barata. Então, isso aqui é uma consequência para o setor produtivo. E outra é para o mundo do trabalho. Qual é o mundo do trabalho? Essa questão. É os níveis de desemprego. As vindas das transformações citadas no texto estão presentes efetivamente. Então, a gente tem que os níveis de desemprego aumentaram, porque se procura uma mão de obra mais barata, e com a mão de obra mais barata, eles passam para eles mais uma demanda do trabalho, então aumenta isso. E eles também têm
a automatização dos processos fabris. Então, a gente está tendo isso aqui como uma resposta. Então, vamos lá. No final do século XX, e em razão dos avanços da ciência, produziu-se um sistema presidido pelas técnicas da informação, que passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando ao novo sistema uma presença planetária. Um mercado que utiliza esse sistema de técnicas avançadas resulta nessa globalização perversa, certo? Então, a gente tem isso aqui. Então, essas foram as atividades que eu passei para vocês, certo? Mais para frente vão ter mais atividades para vocês. E qualquer coisa vocês podem estar mandando mensagem ou falando do nosso grupo, que eu vou sanar as dúvidas de vocês. Então, muito obrigada pela atenção e até uma próxima aula.